Eu jamais vou abandonar Nossa Senhora. Eu abandono o padre, bispo e papa. Eu só não abandono Jesus. Abandono qualquer autoridade da igreja. Sem frescura na cabeça. Agora, 40 anos atrás, eu era ignorante, não entendia, achava, não. Se o Papa falar, a gente tem que dizer amém. Amém é uma cabeça de prego. Eu vou dizer amém para essa loucura que estão fazendo na Igreja Católica? Minha gente, esse é o exemplo de um bom católico, né? Eu não obedeço padre, papa, bispo, não obedeço ninguém. Ele só obedece o quê? A entidade demoníaca que aparece para ele. Quando ele fala assim, eu só obedeço Nossa Senhora, não é a bem-aventurada Mãe de Deus, tá? É a entidade que aparece para ele 38 anos. E com certeza meteu isso aí na cabeça dele. E por sua vez ele transmite isso para os seus seguidores, que falam a mesma coisa, e todos vão juntos para o inferno. Tá? Se fosse Nossa Senhora quem estivesse realmente aparecendo para esse cidadão, já tinha puxado a orelha dele há muito tempo. Ou não estaria mais aparecendo, porque eu acho quase impossível a Mãe de Deus aparecer para um sede vacantista cismático. Nossa Senhora não é cismática. Nossa Senhora, na verdade, né, a Mãe de Deus, a Bem-aventurada, ela trabalha junto com a igreja, junto com o Papa. E ela está debaixo da autoridade do Papa, tá, gente? A Mãe de Deus, prestem atenção. Se isso está escandalizando você, então aprenda a ser católico. A Mãe de Deus, a bem-aventurada por todas as gerações, ela está debaixo da autoridade do Papa. Ela não tem ordenação. Ela não é sacerdotisa. Ela nunca foi um presbítero, nem diaconisa. Tá? Então ninguém aqui está diminuindo quem é Nossa Senhora. Só que ela tem o seu papel. E nesse papel está, sim, debaixo da autoridade do Santo Padre. Tá? Então, o que esse cidadão está falando, na verdade, representa a opinião de muitos católicos, principalmente, né, os que são ligados aí a esses grupos sede-vacantistas, também aqueles que não saíram do armário. Né? Ele é tradicionalista, mas não quer dizer que é sede-vacantista, e vem ali com, né, alguns argumentos que, sinceramente, gente, me dá nojo. Me dá nojo. Tipo assim, precisava emitir um documento agora? Ah, esse documento causou divisão, por isso eu não vou aceitar. Ô, cabeça de prego, não é você quem faz esse julgamento. É você, leigo, quem decide quando a Igreja Católica tem que emitir um documento sobre determinado assunto. Isso aqui é uma loucura, gente. O que a igreja está passando nas mãos desses leigos é uma loucura. O cara vem com argumento. Mas precisava agora desse documento? Meu filho, a igreja é quem decide quando emite um documento ou não sobre qualquer tipo de assunto. Não é você, não. Ou se não, tem aquele lá, eu respeito. Aliás, né? Eu até fiquei chateado com a homilia do Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo, realmente, eu sou fã número 1 do Padre Paulo Ricardo, mas realmente não concordo com a homilia dele. Colocando na cabeça dos fiéis, olha, esse documento emitido pela igreja foi mais ou menos assim, tá? A gente respeita, tá? Mas precisa ali tirar algumas dúvidas. Precisa, né, ser melhor interpretado, ou precisa ser explicado. O documento é totalmente explicativo. O documento é totalmente explicativo. Padre Paulo Ricardo, você não entendeu o documento? Se você não entendeu o documento, complicou a situação. Eu entendi o documento, Robson entendeu, o Santa Carona entendeu, o diácono
o diácono João Vitor entendeu o documento. O padre Gabriel Vilaverde entendeu o documento. O padre Paulo Ricardo não... Jura por Deus do céu, o padre Paulo Ricardo não conseguiu entender o documento. E ainda coloca na cabeça dos fiéis que aquilo é simplesmente uma orientação e que, sabe, se você não entendeu muito bem, tem que esperar uma explicação melhor para seguir o documento. Gente, o que a Santa Sé definiu tem que ser aceito pelo católico. Acabou. Acabou. Não tem questionamento. Ah, mas é porque o Papa recebeu não sei quem lá. Teve até esse questionamento aí num dos comentários do meu canal. Mas o Papa recebeu o presidente lá. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, mas esse documento é apenas de orientação. Então, se é de orientação, está te orientando. Realmente, não é um documento dogmático. Não tem nenhum dogma ali. Não tem nada ali, não tem nada ali. Tem apenas uma orientação. Se a igreja está orientando, o seu dever de católico é receber essa orientação e seguir essa orientação. Ah, mas foi o cardeal Dom Victor Fernandes. Cara, se você se acha maior e melhor do que o cardeal Dom Victor Fernandes, faça o seminário, estuda primeiro, claro, né? Seja ordenado, vira padre, bispo, cardeal e vai lá. Vai lá e toma o lugar dele, ué. Então, é lamentável, sabe? Cara, tem coisas que eu vejo que dá nojo. Dá nojo, né? E os argumentos são argumentos de uma criancinha querendo comer chocolate antes do almoço e a mãe não quer que a criança coma o chocolate antes do almoço. São esses argumentos. É brincadeira que até a teoria da conspiração se criou. Tava vendo agora um vídeo que o cidadão fez um vídeo falando que o Papa Leão XIV, o Papa que assinou o documento, prestem atenção, gente, prestem atenção, a que ponto está chegando tudo isso? A loucura desses católicos, a doideira, né? Guiados por um guru como esse daí que eu acabei de colocar. Porque colocaram o hino acho que foi na Basílica não sei se foi na Basílica de São Pedro, eu não sei qual basílica foi, que o Papa estava, né? Estava tendo a missa e colocaram o hino onde no hino diz que Nossa Senhora é medianeira. Pronto. Já está lá a teoria da conspiração. Olha, este é um recado do Papa Leão XIV. O Papa que assinou o documento, gente. Prestem atenção. É o Papa que assinou o documento. É uma resposta do Papa Leão XIV contra o cardeal Dom Victor Fernandes. Toma vergonha na cara, cidadão. Toma vergonha na cara. Você acha que o Papa assinou um documento que ele não leu? É igual o cidadão que eu coloquei aí na apresentação do vídeo. O Dom Zanoni assinou um documento que não leu. O Papa Leão agora assinou um documento que não leu. O Bento XVI renunciou, mas não queria renunciar. É sempre uma teoria da conspiração. Será que o Papa Leão XIV vai ter que vir a público falar: não, eu assinei o documento porque eu concordo com ele? Igual o Bento XVI teve que vir a público dizer: não, eu pedi a renúncia porque eu quis pedir a renúncia. Cara, esses católicos estão me dando nojo, gente. Me embrulha o estômago. Me embrulha o estômago. E aí eu fiz uma pergunta ontem, né? Em um vídeo que eu fiz. Quando que a igreja perdeu a autoridade? Quando foi que a igreja perdeu a autoridade de definir alguma coisa? Ninguém soube me responder. Quem tentou me responder? Ah, mas causou divisão. Dane-se. Dane-se. Você acha que no Concílio de Jerusalém, quando São Pedro, o Papa na época definiu no concílio que não precisava mais de circuncisão, não teve confusão e nem divisão, né? Cara,
Que doideira, gente. Ah, não, é que causou divisão. Aí o outro, mas precisava desse documento agora? Cara, é criancinha querendo comer chocolate antes do almoço. Um bando de crianças, para não dizer hereges, né? São tudo hereges. Se a Santa Sé emitiu um documento orientando o católico, não interessa o que seja. Maria, presta atenção, a Santa Sé não negou a cooperação de Maria na redenção, nem na mediação de todas as graças, na questão de medianeira, que o Padre Paulo Ricardo... Padre Paulo Ricardo, você não entendeu que o documento não negou que Maria é medianeira? Não negou, apenas disse, ao usar esse termo, tem que explicar corretamente o que significa. Sério que o senhor não entendeu isso daí? E aqui eu não estou aqui falando que o Padre Paulo Ricardo não é católico, não, estou falando em cima dessa homilia. Estou perguntando, você não entendeu? Porque eu entendi. Muitas pessoas entenderam, né? Sobre corredentora, a igreja definiu no documento. O termo corredentora não é um termo adequado. Por quê? Porque pode causar confusão, e causa confusão. Se eu pedir para alguém explicar o que é ser corredentora aí, ninguém vai saber explicar. O vidente de Anguera aí, o cara não sabe nem explicar o que é uma intercessão dos santos. Vai saber explicar o que é corredentora? Não sabe explicar. E a igreja vem e traz o quê? O termo correto é esse daqui. Então o termo correto é cooperadora. Acabou. E acabou. A Santa Sé falou, acabou. Acabou, tá? Aí vem a pergunta, né? É a primeira vez que a igreja toma uma atitude assim? Porque os católicos hoje em dia se esqueceram. Se esqueceram que o poder da chave que foi dada a Pedro e, claro, aos seus sucessores, esse poder é de ligar e desligar. Sem choradeira, sem choradeira. O poder é de ligar e desligar. Se ligar, tá ligado no céu. Se desligar, tá desligado do céu. E se o Papa chegou e falou, corredentora, tá desligado. Tá desligado, cara. Tá desligado e acabou. Não tem aparição que vai vir e ser contra isso daí. Acabou. Hoje em dia você vê de tudo na internet, menos católicos de verdade. Isso aí, gente, há 500 anos o católico recebia, e olha que não tinha todo o sistema de informação que nós temos hoje. Uma decisão tomada pela Santa Sé demorava anos para chegar, né? Em todos os lugares. Mas o católico recebia aquela informação, baixava a cabeça e seguia. Hoje em dia o cara questiona, mas é inoportuno esse documento agora, pra que isso? É pra agradar não sei quem, Toma vergonha na cara, cidadão. Seja católico de verdade, velho. Sério. É uma brincadeira o que tá acontecendo no catolicismo. Um bando de hereges. Bando de hereges querendo pautar a própria igreja. Se coloca no lugar de vocês. Uns grupinhos de merda. Grupinhos de merda. Se achando a igreja que não tem mais vínculo com a Santa Sé. Vocês são uns merda, gente. Sério. Essa é a realidade. E como eu falei, gente, pra mim, não mudou em nada na minha vida, nem na minha devoção à bem-aventurada, até porque eu nunca usei esse termo pra nada. Como eu falei, gente, é impressionante. Vocês não vão encontrar vídeos no meu canal falando sobre corredentora. Porque realmente eu sempre achei isso exagerado. E nunca, eu sou bem sincero, eu nunca concordei. E nunca falei nem bem ou mal, né, pró ou contra, porque a igreja nunca tomou a decisão, nunca tinha, né, se pronunciado a respeito, e enquanto a igreja não se pronuncia, eu também não. Mas, como eu falei, não é dogma de fé, não é nada, eu nunca usei esse termo, porque sempre achei bem exagerado mesmo. E Maria não precisa disso, gente. A bem-aventurada por todas as gerações, a mãe de Deus, a imaculada, aquela que foi assunta aos céus, não precisa disso, tá? Não precisa disso. Agora, essa entidade que aparece em Anguera precisa, né?
Aquela entidade ali precisa. Não morreu, pô. Não morreu. O vidente já não falou que não morreu? E não morreu mesmo. Tenho certeza que aquilo que aparece para ele não morreu. Maria Santíssima passou pela morte temporal, ressuscitou e foi assunto aos céus. Aquilo lá que tá aparecendo lá, com certeza não morreu, tá, gente? Só vai participar da segunda morte. Lá no juízo final, quando vai ser jogado no lago de fogo. Agora, falar que uma criatura daquela morreu. Não morreu, né? Mas vamos lá, gente. É a primeira vez que a igreja liga e desliga. É a primeira vez que a igreja aceita um ensinamento e depois bate o martelo e fala, tá errado. É a primeira vez que isso aconteceu? Claro que não, gente. Sempre teve debates, discussões, sempre teve tudo na igreja. Tudo. O debate começou quando a igreja nasceu e só vai terminar no juízo final. E é bom que tenha debate. É bom que tenha debate. Só que o debate tem que vir de pessoas preparadas. Como eu falei, eu falo sobre o preterismo. Eu defendo o preterismo. Só que eu não posso chegar aqui e falar, ó, essa é a minha definição. Não. O que eu ensino tem que estar de acordo com o ensinamento da igreja. O preterismo foi ensinado por Luís de Alcazar. O preterismo foi defendido por padres da igreja. Aí eu trago aquilo e mostro. Ó, isso aqui foi defendido pela igreja e a igreja não condenou. Se condenar, se desligar, presta atenção, gente. Desligou, acabou. Acabou. Eu não vou mais falar sobre o preterismo. Você acha que amanhã o Papa Leão XIV ou o próprio cardeal Dom Vitor Fernandes bate o martelo lá e fala assim, ó, preterismo é heresia. Aí eu vou chegar aqui e falar assim, ó, mas precisava desse documento logo agora? Hã? Tem que ser melhor explicado isso daí. Cadê as dúbias? Cadê as dúbias? Hã? Ah, isso aí é só uma orientação, eu sigo se eu quiser. Você acha que eu vou ter a cara de pau de chegar aqui e falar isso daí? Não, nunca mais vou ensinar o preterismo. Nunca mais. A igreja definiu, a Santa Sé falou, eu sou obrigado a seguir. E todo católico tem que seguir. Eu achei um vídeo muito bom do Santa Carona, tá? Às vezes eu não concordo com tudo ali no Santa Carona, mas o vídeo foi muito bom. Porque o Santa Carona, até pouco tempo ali, ficava batendo na tecla ali, né? Que tinha que dogmatizar Maria Corredentora e não sei o quê. Aí eu esqueci o nome do rapaz, ele falou assim, ó, agora a igreja definiu que não é adequado usar Corredentora, eu não uso mais. Se amanhã a igreja mudar de opinião e falar, não, a gente estudou o assunto, o caso, e usar o termo Corredentora é adequado, eu volto a usar. Cara, foi um vídeo perfeito, perfeito. E se a igreja mais tarde, que nem eu tô falando aqui por mim, né? Eu nunca usei, nunca debati sobre Maria Corredentora. Agora, se amanhã a igreja, eu creio que não vai acontecer isso, principalmente para esse documento, a igreja vier dogmatizar, pronto, é dogma, eu sou obrigado a aceitar, acabou, não tem discussão, tá? Mas aí eu pergunto, é a primeira vez que a igreja liga, desliga, condena, é a primeira vez que a igreja pega um ensinamento que nem dogma é, foi lá e desligou o ensinamento? A primeira vez? Não. Lá no Concílio de Jerusalém, a igreja foi lá e desligou a circuncisão. Ah, mas a circuncisão era algo que vinha do judaísmo. Não interessa. Todo mundo ali, todos os cristãos, na época que a igreja, né, sai ali de Jerusalém. Todos os cristãos acreditavam na circuncisão. Era o sinal do povo de Deus. A igreja foi lá e desligou. Teve confusão? Teve. A ala de Tiago ali, São Tiago ali, o pessoal se pegou pela barba? Com certeza, se pegou pela barba. A mesma coisa no Concílio de Trento, gente. Concílio de Trento, as pessoas acham que o Concílio de Trento foi um concílio, foi bonitinho, concílio, né? Todo mundo ali, né? Pensando do mesmo jeito, se pegaram pela barba no Concílio de Trento, gente. Vai, sabe, dá uma pesquisada, se pegaram pela barba. E assim outros concílios também, tá? E é bom que tenha discussão, mas por pessoas preparadas e ordenadas para isso.
Nós, leigos, temos que acatar. E acabou. Ou senão, o protestantismo está aí, ou essas seitas aí, aparicionistas, que já não fazem parte mais da Igreja Católica. Né? A seita de Anguera não faz parte mais da Igreja Católica, todo mundo sabe disso. O rapaz aí já pediu a excomunhão várias vezes, ele quer que formalize a excomunhão dele. Então, assim, não sei o que o Dom Zanoni está esperando. Mas vamos aqui falar sobre um ensinamento que a Igreja desligou. Era aceito por toda a Igreja e a Igreja desligou. E aí, vai contestar? É a primeira vez que acontece isso? Não, não é a primeira vez. Então, minha gente, antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho e dá o like nesse vídeo. Deixa um comentário aí, se você concorda, não concorda, se você é desse católico que, né, a igreja só tem o poder de ligar, não tem mais poder de desligar. O que você acha? O que você entende sobre isso? Deixa aí no comentário. E se quiser contribuir financeiramente com o canal, pixcrismacabelos@gmail.com ou também através do clube de membros, tá, gente? Tem 3 opções lá, de R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99. E quando aparecer a opçãozinha hypar, por favor, cara, clica nessa opção, sem dó, que o YouTube vai entregar para mais 1.400 pessoas esse vídeo aqui. Então vamos lá falar sobre o que? O milenarismo. Tá? Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou explicar melhor a respeito do milenarismo. Tá? Então deixa eu mudar a tela aqui. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender, católico, é que o poder da chave está em ligar e desligar. Está lá no catecismo. Aqui o catecismo, no parágrafo 553. Jesus confiou a Pedro, prestem atenção nisso daqui, tá, gente? Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Todo mundo conhece isso aqui, né, gente? Tá lá em Mateus 16:19. O poder das chaves designa autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este cargo depois da sua ressurreição. Apacenta minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar, preste atenção, gente, aqui não é o poder só de ligar, é desligar também. Significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais. Olha aqui, católico. Você conhece o catecismo, católico? Você não conhece, né? Eu não vou falar aqui que eu conheço todo o catecismo, tá? Eu não vou falar que eu sou perito no catecismo, mas tá lá para você procurar, consultar antes de tomar uma opinião, né? Então, se pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente pelo de Pedro, o único a quem confiou explicitamente as chaves do reino. Tudo que Pedro liga está ligado no céu, tudo que Pedro desliga está desligado. E acabou. Ah, mas a igreja não desligou Maria Corredentora. Não, a igreja emitiu um documento, publicou um documento explicando melhor a situação e dizendo que o termo corredentora não é adequado. Acabou, está desligado. Se você é um bom católico, você vai seguir a orientação da igreja. Se você não é um bom católico, você vai seguir o seu estômago. Acabou. E é assim, tá? Vamos falar do milenarismo, tá, gente? Por que o milenarismo? Porque o milenarismo até o 3º século era aceito por toda a igreja. Até o 3º século. Se você pegar Pápias, gente, Pápias está batendo com os apóstolos ali. Pápias conheceu São João. Aqui, olha, Pápias, bispo, discípulo de São João Evangelista, segundo Irineu e Eusébio. E na obra Exposição dos Oráculos do Senhor, na verdade essa obra aí só tem fragmentos, né? E o que foi conservado em História Eclesiástica. Ele defendeu um reino terreno futuro de Cristo. E tá lá, né? Eusébio cita, ó, haverá um milênio após a ressurreição dos mortos, quando o reino de Cristo será estabelecido de modo visível nesta terra. Olha aqui que interessante aqui, né? Então, Pápias defendia o quê? O milenarismo, tá, gente? São Justino Mártir. Cara, quem não conhece São Justino, né? Também ali no 2º século, ó, batendo com os apóstolos, tá?
O diálogo com Trifão, no capítulo 80 e 81. Justino defende claramente o milênio terreno, embora reconheça que nem todos os cristãos pensam assim. Olha aqui, ó. Eu e muitos outros somos da opinião de que haverá uma ressurreição da carne, seguida de 1000 anos em Jerusalém reconstruída. Tá? Lembrando, tá, gente? Quando Pápias fala ali sobre um reino na terra, a terra é Jerusalém, tá? Essa era a crença, tá? Que Jerusalém seria reconstruída, adornada e ampliada, como anunciaram os profetas. Tá? Então ele acreditava no reino de 1000 anos com com Jesus Cristo reinando em Jerusalém. Tá? E aí vem Santo Irineu. Acho que Santo Irineu, já lá do 2º para o 3º século, que mais defendeu isso daí. Né? Lá contra as heresias, desenvolveu uma das exposições mais completas do milênio entre os padres. E aí ele diz ali na carta contra as heresias: o justo reinará sobre a terra. Os frutos da terra se multiplicarão 1000 vezes e haverá tempos de paz e abundância. E se você pegar Tertuliano é muito complicado porque tem pessoas aí que, né, não gostam muito de Tertuliano, mas contra Marcião, Tertuliano, defensor de um reino milenar em Jerusalém após o retorno de Cristo. Lembrando que todos esses padres da igreja eles defendiam mesmo esse reino milenar em Jerusalém. Tá? E aqui a luta contra Marcião, todo mundo sabe quem foi Marcião, que ele defendia. E Tertuliano falava: nós confessamos que um reino nos é prometido sobre a terra. Terra aqui, Jerusalém. Tá? Embora antes do céu, mas em outro estado de existência por 1000 anos. Né? Lactâncio, agora, presta atenção, gente, estamos indo para o 4º século já. Lactâncio em Instituições Divinas. Ele descreve detalhadamente um reino de Cristo de 1000 anos antes do juízo. Tá? Ele diz aqui, ó: Cristo reinará sobre os justos, e o mundo será renovado por 1000 anos, e a paz e a justiça florescerão sobre a terra. Olha aqui. Lembrando que eles tinham em mente, quando falava terra aqui, tá, gente? Aquilo que está lá, que São Justino defendia. Essa terra aqui é Jerusalém. Né? Comodiano, eu realmente desconheço, tá? Esse aqui. Eu não conheço Comodiano, mas enfim. Poeta cristão que defendeu o reino terreno futuro dos santos. Então os justos reinarão por 1000 anos, com Deus sobre a terra. Né? E Metódio também, de Olimpo, né, defendeu isso lá no 4º século já, na sua obra O Banquete das 10 Virgens. Né? Aqui ele fala que, ó, embora a interpretação do milênio mais espiritualmente ainda fala de uma reposição e renovação do mundo antes do juízo. Tá? Então ele defendia praticamente as duas posições. E ele vai dizer assim, ó: haverá uma renovação da criação, e os santos habitarão na terra em paz e pureza por um tempo. Né? Ele acreditava nesse reino, tanto terreno, né, que seria aquele reino em Jerusalém, tá, como também um reino espiritual. E Santo Hipólito também de Roma, já no 3º século aqui, falando sobre isso. Ó: os justos ressuscitarão primeiro e reinarão com Cristo 1000 anos, depois virá o juízo universal. O que acontece, gente? Vem Santo Agostinho e dá o quê? Dá um checkmate no milênio. E acaba com essa heresia. Então, esse ensinamento, gente, durou até do 3º para o 4º século. Durou. Claro que tinha divergência, tinha divergência, mas, porém, a maioria ali dos padres, eles defendiam essa ideia do reino milenar em Jerusalém, Cristo reinando 1000 anos com os cristãos em Jerusalém. E vem Santo Agostinho e chuta para escanteio, né? A partir do 4º século, o milenarismo começou a ser abandonado, principalmente sob a influência de Santo Agostinho, que interpretou o reino de 1000 anos de um modo espiritual. E aí a igreja começa a observar Santo Agostinho. É a interpretação dele. Como o período da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Cristo.
O Concílio de Éfeso, em 341, já considerava o milenarismo literal como doutrina imprópria. E o milenarismo carnal foi finalmente condenado como um erro pelo Santo Ofício, tá? Lá no decreto de 1944. Agora você vai falar assim, não, mas o que isso tem a ver com Maria Corredentora? Porque também, gente, o milenarismo foi uma doutrina e um ensinamento formado pelos padres da igreja. E que a igreja, por não ter uma resposta, durante 3 séculos a igreja aceitou aquele ensinamento. Mesmo tendo uma divergência ali, tendo uma divergência aqui, a igreja aceitou, porque a igreja não tinha uma resposta. Aí Santo Agostinho traz a resposta, acho que João Damasceno também, São João Damasceno, e aí a igreja toma uma decisão. Se você pegar, por exemplo, no primeiro século ali, entre o primeiro e o segundo século, tinha o Papa Clemente, São Clemente, tá? Não se colocou contra esse ensinamento. Você vai ter o Papa, né, São Victor I, ali no segundo século, né, que ele era contemporâneo a Santo Irineu, ele não se coloca contra o ensinamento. São Zeferino também, São Calixto também não se coloca, né, contra. Estou falando de papas que são santos, tá? Nenhum deles se colocaram contra o ensinamento. Então teve 3 séculos aí para a igreja definir isso, tá? Mudança de posição e rejeição oficial. A partir de Santo Agostinho e do Papa Damaso. Desculpa, gente, não foi São João Damasceno, foi o Papa Damaso, né? Primeiro, a exegese alegórica do Apocalipse 20 substituiu a leitura literal. Agostinho ensinou que o milênio é o tempo presente da igreja, lá na Cidade de Deus, tá, gente? Essa visão foi assumida pelo magistério romano. E mais tarde, né, no Concílio de Éfeso, rejeita, né, de um modo implícito, o milênio literal. E o decreto do Santo Ofício de 19 de junho de 1944, o sistema do milenarismo mitigado, isso aqui tá no catecismo, né? Não pode ser ensinado com segurança. E vem aqui o contexto histórico do decreto, né? O decreto foi emitido pela Sagrada Congregação do Santo Ofício, atual dicastério para a doutrina da fé. Olha aqui, gente, esse decreto de 44 foi emitido pelo atual dicastério para a doutrina da fé. E então, né, o milenarismo, conhecido como milenarismo, que não ensinava um reinado carnal de Cristo sobre a terra, tá? Desculpa. Mudei aqui o parágrafo que eu estava lendo. O decreto foi emitido pela Congregação do Santo Ofício, atual dicastério para a doutrina da fé, e aprovado expressamente pelo Papa Pio XII em 44. Na época circulava novas versões modernas do milenarismo, conhecido como milenarismo mitigado, que não ensinava um reino carnal de Cristo sobre a terra, mas supunham que Cristo reinaria visivelmente com os santos antes do juízo final de um modo espiritual e temporário, tá? E o Santo Ofício julgou essas ideias inseguras e contrárias. Olha aqui, ó, julgou insegura. Aqui no documento está falando sobre que algo inoportuno, né? Olha como assim, o termo é diferente, mas a definição acaba sendo a mesma coisa, tá? E aí vem aqui também, né, os tipos de milenarismo que foram ensinados. E a interpretação doutrinal no decreto de 44 não é uma condenação dogmática formal, como ex-cátedra, né? Mas é um ato disciplinar e doutrinário do Santo Ofício que expressa o ensinamento constante da Igreja desde Santo Agostinho, tá? A posição católica oficial e definitiva é o amilenarismo, que não há um milênio literal. O reino de 1000 anos, o Apocalipse 20, é simbólico, representando o período atual da igreja entre a primeira e segunda vinda de Cristo. O reino de Cristo já existe espiritualmente na igreja e se consumará apenas na eternidade após juízo final, tá bom? Então, meus caros, você que é católico de verdade, aprenda a ser católico de verdade. Assim como a igreja desligou o milenarismo, a igreja agora está desligando o termo corredentora. Mas está se pronunciando como ex-cátedra, o Papa, né? Está se pronunciando como ex-cátedra. Não, ela orientou, está orientando, não use esse termo. Por quê? Pode causar confusão.
tanto na cabeça de católico como na cabeça de não católico. A igreja se pronunciou, desligou, acabou. Não tem discussão. Ah, mas tem pessoas que realmente, né, não gostaram? A igreja não é democracia, meu caro. A igreja não é democracia. Essa é a realidade. A igreja tem um líder. Tem o Papa. E a decisão do Papa que foi tomada tem que ser aceita por toda a igreja, tá, gente? Não é a primeira vez que a igreja desliga algo ou condena. A igreja condenou o opúsculo de La Salette, né? Tem gente aí que não admite até hoje, mas está condenado o opúsculo de La Salette. Quando a igreja desliga, está desligado. Essa é a realidade, aceita, que dói menos. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.